Presidente da mesa, o conselheiro da AGE, Tiago Guimarães, está com a palavra do nosso primeiro painel do seminário. Vamos lá, né? Bom dia a todos. Acho que estamos aí cobrindo o almoço. Posso garantir aqui que vai valer a pena. Acho que, pelo que a gente discutiu, vai ser bem legal aqui esse bate-papo. Queria primeiro agradecer a FIEC e toda a entidade por estar recebendo, e a ACE, né, em nome da Cristina, do Célio, do Sérgio, em especial, por estar proporcionando esse momento de discussão tão bacana sobre o desenvolvimento do nosso Estado. Queria agradecer também ao Jair Amaral por estar aqui me acompanhando e editando meu tempo, por favor, né, fique à vontade. E aos panelistas, Maia Júnior e o Flávio Ataliba. Sou grande fã das duas pessoas e vou manter aqui minha emoção, entusiasmo e tecer algumas poucas palavras, né? Acredito que o Estado de Ceará ele vem passando por um tempo bem bacana nesses últimos 40 anos, como foi falado. A gente saiu de um cenário, né, onde minha mãe morava em uma casa de terra batida, comeu pizza aos 30 anos de idade, e hoje a gente tem acesso às principais fontes. E isso se deu à abertura, né, querendo ou não, de uma mentalidade mais profícua ao empreendedorismo, ao empresariado, ao desenvolvimento nacional como um todo. E essas perguntas que hoje nós estamos fazendo sobre a relação entre PIB, desenvolvimento, o que era 2%, que hoje é isso, ainda sem representado, a gente vem discutir esses índices para saber se, de fato, eles são as melhores maneiras de se comparar esse desenvolvimento necessário. Com certeza, precisamos enxergar a renda como necessidade, mas existem vários outros, como até mesmo o próprio IDH, que teve um crescimento, mas ainda, quando a gente compara ao nacional, está aí no sexto colocado do mundo de 90 até 2021. E assim, o Ceará ele tem esse grande propósito hoje, né, identificado como um hub logístico. Eu falo que assim, desde 1940, na Segunda Guerra, se instalou aqui o PC, e isso se mostrou, né, vantagem para o mundo em sua geolocalização. E temos aí diversos tratados, né, sendo feitos que vão beneficiar o Ceará como um próprio hub. Seja esse tratado junto com o Mercosul, seja essa rota de desenvolvimento da economia digital junto com os data centers, né, e, principalmente, entender o contexto nacional da Transnordestina, que, conectada a Tocantins, Piauí, também tem um objetivo que hoje o superintendente saiu da Transnordestina, foi para a Nacional, e tem o objetivo de conectar a Norte e Sul também a esse novo modal. E isso, assim, vai tornar, de fato, o Ceará um dos principais polos de acesso e desenvolvimento, né? E o que eu venho aqui mais falar é sobre essa nossa percepção, sabe, do que é o desenvolvimento nacional, na nossa visão jovem empresarial, que assim, foco em usar pessoas como infraestrutura. Eu acho que nós temos um ativo muito forte que precisamos tornar, quer nas nossas empresas e Estado, como indutor desse desenvolvimento de pessoas. Nenhuma nação cresce ou desenvolve valor por si só quando ela não entende o que, de fato, existe em suas mãos, os recursos que ela tem em mãos, e consegue modificá-los ao favor para construir essas novas ferramentas do século XXI. Então, seja a gente faz cimento com areia e cálcio, e lá fora se faz com qualquer outro tipo de material que tenha-se presente ao seu entorno. E isso só é possível quando a gente tem uma massa de engenharia e de conhecimento desenvolvida dentro do nosso entorno para possibilitar essa construção. Então, toda a base da nossa indústria e desenvolvimento passa por isso. Um ativo essencial em gente que entende o nosso entorno para desenvolver, querendo ou não, as nossas engenharias. E isso assim, causa uma necessidade que o país, querendo ou não, o imperialismo que existe do mundo, né, da dependência desse desenvolvimento aos olhos dos Estados Unidos ou de países desenvolvidos já crentes no mundo, que a gente precisa usar combustível fóssil para alimentar nossos carros, que a gente precisa usar um óleo à base de petróleo para lubrificar nossas máquinas, que usamos padrões de engenharia que, querendo ou não, são construídos à base de uma cultura, engenharia e recursos presentes nesses outros países que talvez aqui no Brasil não se tenha a mesma necessidade. Então, por que não, né, um óleo lubrificante
que vai ser usado da castanha de caju, né? Por que não padronizar uma máquina que seja feita a partir dos minérios encontrados aqui dentro do nosso estado? Então, isso parte desse desenvolvimento necessário em pessoas para que nós consigamos criar o que de fato é nosso. Então, um grande exemplo que tem aqui no estado é o desenvolvimento do biodiesel, né, que se deu aqui dentro da universidade. Querendo ou não, ele foi colocado de lado, vamos dizer assim, talvez por uma pressão de padrões internacionais, que hoje, ao ver, você pega a Fórmula 1 se utilizando desse biocombustível à base de milho, que antes nós fazíamos aqui à base de cana-de-açúcar. E isso é importante quando a gente começa a definir esses padrões, pois o desenvolvimento, quando a gente tem uma taxa de juros desse porte, essa dinâmica empresarial onde a gente luta pela competitividade, a competitividade talvez não vá nascer da realidade de trabalharmos mais, mas sim sermos produtivos através desses nossos padrões e desenvolvimento que nós temos acesso. Acredito que entender uma mecânica onde o hidrogênio verde ele é pensado não só como uma matriz energética para alimentar nosso estado, mas que ele seja autossustentável, porque eu não preciso necessariamente de uma economia externa para fazer a fabricação do mesmo, né? Seja só de equipamentos. Então, com sol e água, a gente vai conseguir construir esse hidrogênio e, assim, potencializar nossas indústrias internas. E isso é um exemplo base do que grandes sociedades fizeram no mundo. E, então, tendo isso como base, né, eu acredito de fato, né, a gente acredita que assim, a gente precisa criar um Estado à base da engenharia, criar os padrões, ser referência no que a gente trata aqui como sendo referência no mundo, seja em energia eólica, solar, né, para que nós, como ciência, conseguimos participar não só do consumo e instalação desses equipamentos, mas sim da construção dos padrões que regem o mundo. Então, e para isso, assim, que eu até estava brincando, né, assim, conversando com vários, a gente brinca, pobre com pobre é igual a pobre. Quando a gente faz algo que comunica somente em português, né, a gente está limitando a nossa capacidade de... com dois dedos a lideira grande, né? Então, assim, a gente partir do pressuposto em que nós iremos nos comunicar e falar desses nossos benefícios somente em português quebra um padrão e uma atividade essencial, que é o capital, né, que precisamos aí dentro dessa nova economia. Ele não vem necessariamente de outro país que fale língua portuguesa, mas sim inglesa, alemã, francesa, e parte do pressuposto que todo esse material que a gente está desenvolvendo aqui de conhecimento também seja transmitido em outras línguas para facilitar até o uso, né? Imagina um investidor chegar aqui. E isso eu falo não só na matriz econômica, mas industrial, acadêmica, né? E dentro das instituições. Então, acreditamos assim que, de fato, a gente precisa enxergar essas novas tecnologias, conectividade, seja fazendo uso delas, ou construindo ou fazendo uso delas, como necessidades principais para o desenvolvimento desse século XXI. Eu acho que a gente não consegue construir o que é moderno sem as ferramentas modernas. Então, se a gente tem limitações técnicas de acesso, sejam financeiros ou geográficas, a gente ou precisa criá-las aqui ou facilitar os acessos para que isso seja desenvolvido. Não adianta a gente estar pensando em investir em inteligência artificial quando a gente não tem a base para construir a mesma. A gente precisa entender que criatividade e inovação, de repente, é a nova base, né, para a construção desse mundo. Eu acredito que a possibilidade do acesso ao equipamento e às ferramentas, seja ela financeira, de engenharia, de equipamento físico em si, são essenciais para essa construção, porque elas causam a necessidade dessa possibilidade de criação pelos players envolvidos na situação. Então, o Ceará, assim, querendo ou não, ele precisa se alinhar à nossa visão, a esses padrões estéticos de engenharia que o mundo pede. Então, ninguém está reclamando na Áustria, num país com a mesma dimensão, sobre problemas do meio ambiente. E ter isso como referência nos ajuda, de repente, a trabalhar, querendo ou não, como é que a gente pode desenvolver nosso Estado e a escala da infraestrutura que, de fato, a gente precisa. Então, a ideia é, de fato, assim, criar esse ambiente indutor,
um Estado antifrágil, que dentro dessa, querendo ou não, entre aspas, desorganização, é que cria-se a inovação, o desenvolvimento, né, e a possibilidade que as pessoas e nós, como seres pensantes, em criar, né, e potencializando nossa engenharia e ciência, isso é essencial. Então, assim, queria convidar todos, né, e fazer essa pergunta, né, que se queremos apenas ver esse movimento, observar de longe essas transformações no mundo, ou ajudar a liderá-las, né? E é com esse espírito que nós começamos esse grande papo. Muito obrigado, pessoal. Estamos aí para o papo. Valeu. Bom dia a todos. Queria parabenizar a ACE pela realização do seminário, parabenizar a Mônica pela condução da coordenação do seminário. Bom, eu serei bem breve aqui, ao contrário do Tiago, eu sou o operador da mesa, né? E terei o desafio de controlar o tempo do Maia Júnior e do professor Flávio. Né? Então, assim, mas apenas para chamar a atenção, é interessante que, quando participei do diagnóstico do Ceará 2050, a questão perturbadora que impulsionou as reflexões foi justamente responder os fatores determinantes da armadilha dos 2% do PIB do Ceará, né? Então, assim, apesar de que o Ceará, nas últimas décadas, passou por reformas importantes, reformas estruturais importantes, né? Então, é bom lembrar que, enquanto o Brasil estava sucumbido na crise fiscal, financeira, monetária dos anos 80, né, o Ceará deu assim um exemplo para o Brasil, para a Federação Brasileira, realizando reformas, né? E interessante que essas reformas tiveram origem numa parceria pública-privada, né? Então, houve reforma administrativa, reforma fiscal, reforma financeira, reforma patrimonial, isso no final dos anos 80 e ao longo da década de 90. Né? Isso, inclusive, gerou um novo consenso no Estado do Ceará que permanece até hoje, felizmente, que é o consenso do equilíbrio fiscal. Mas não é o equilíbrio por equilibrar, não é? É o equilíbrio fiscal, aproveitando-se dessa situação para realizar investimentos públicos, né? Isso veio acontecendo desde então, né? Investimentos públicos em rodovias, em porto, aeroporto, né? Recursos hídricos, energias, e com atração de investimento privado, né? Apoiado pela renovação da política de incentivo fiscal. Isso gerou crescimento econômico. Interessante que isso se contrapõe a essa situação da armadilha de 2%, que, olhando para o passado, nas décadas recentes, isso a gente vai ver nessa mesa, que a taxa de crescimento médio do Ceará foi superior, não é, à taxa de crescimento médio do Nordeste e do Brasil, com exceção de alguns anos, não é? Então, houve crescimento econômico a partir desse novo quadro e melhoria também do quadro de indicadores sociais. Claro que isso foi potencializado nos anos 2000 com os programas sociais, né? Especialmente o programa Bolsa Família, que impulsionou a demanda local, né? Então, com isso, juntaram-se vamos dizer, os fatores determinantes do lado da oferta com do lado da demanda, né? Então, isso foi visível na redução da extrema pobreza, da pobreza, né, e da renda média né, das famílias. Então, apesar de ter acontecido tudo isso,
né, o Ceará permaneceu nessa armadilha de 2%. Eu vi que, muito provavelmente, dentro de alguns anos, essa pergunta perturbadora não vigorará, né, porque, verificando aqui um gráfico, né, com a estimativa de crescimento do Ceará e a participação do Ceará no PIB nacional, tem alguma inflexão para cima, né? 2,35, isso é uma percepção bastante animadora, não é? Então, tomara que daqui a alguns anos a gente não esteja ao redor do empenho em responder essa pergunta. Então, e pelo que vimos na mesa anterior, não é? O panorama é impressionante, não é? Do setor produtivo, tanto industrial, agrícola, serviços, né? Então, há muitas promessas no sentido de impactar nessa situação e tirar o Ceará dessa armadilha, né? Tarefa, diga-se de passagem, não fácil, né? Bom, sem delongas, eu vou passar aqui as palavras para os panelistas, Dr. Maia Júnior, Dr. Flávio Ataliba, né, e, juntamente com o Tiago, é uma honra para mim participar dessa mesa. E eu queria lançar aqui uma pergunta norteadora, não é? Quer dizer, a expectativa nossa é que, na apresentação desses indicadores sociais e econômicos dos panelistas, é que eles nos mostrem em que medida esses indicadores foram atrapalhados pelos gargalos e em que medida esses indicadores apontam para oportunidades, não é? Mas, assim, fiquem à vontade para claro, não ficarem engessados ou presos à apresentação dos indicadores. Tenho certeza que, pela capacidade dos painelistas, capacidade analítica, não é, aprofundar nas estruturas, nas transformações estruturais da economia, né, e da sociedade cearense, então isso com certeza acontecerá. Mas tem uma pergunta norteadora que aqui a coordenação do seminário nos coloca: em que medida políticas de desenvolvimento implementadas até aqui apontam para acertos ou para a necessidade de redirecionamento de focos e estratégias, né? Olhando para esse passado. Okay? Dito isso, bom, eu passo a palavra primeiramente para o Dr. Maia Júnior e depois para o professor Flávio. Cada um terá 20 minutos, não é? Ainda bem que tem aqui os controladores, não é? Uma tarefa que não cabe só a mim. Ok. Com a palavra. Dois aqui, ó. Dois. Bem, meu bom dia a todos e a todas. Cumprimentos aqui a organização e meus agradecimentos ao Sérgio, que é um velho amigo, a Mônica Clark, responsável pela coordenação, aos demais membros da mesa, todos grandes amigos, pessoas, inclusive, com quem eu trabalhei, o Mataliba e o Jair do Amaral, e o Tiago, que é um jovem bastante promissor, uma liderança que eu, particularmente, tenho apostado muito, juntamente com o Célio Fernando, pela qualidade da sua liderança. Queria também registrar aqui meus agradecimentos às citações que recebi, né? O velho amigo Cartacho, como sempre, ao Carlos Prado, ao Amilcar e ao atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Fábio, pelas situações generosas que fizeram a minha pessoa. Eu ouvi aqui do Carlos Prado uma frase que eu gosto muito, que é poder fazer mais. Na verdade, para a gente sair dessa armadilha, como diz o professor Jair do Amaral, de crescer mais rapidamente, a gente precisa fazer muito mais do que o que a gente fez até hoje, né? E eu gosto muito de uma frase do Einstein, uso muito ela no meu dia a dia,
que é se continuar fazendo o mesmo, o resultado será o mesmo. Não quer dizer com isso que o Ceará, nos últimos 40, 50 anos, né, na realidade, não só são 40, 50 anos, saiu um trabalho recente sobre a participação no PIB nacional, de 100 anos aproximadamente, aonde, por incrível que pareça, né, quem detém o bolo nacional, que é o Sul e o Sudeste, cresce nesse período de um século, e o Nordeste, por incrível que pareça, o Ceará permaneceu do mesmo jeito, a Bahia decresce, cai de 7% de participação no PIB nacional para 4%, e Pernambuco cai de 5% para 2,5%. Então, é um desafio regional, sobretudo, né? É um contexto que, outro dia, numa palestra na Fundação Getúlio Vargas, a convite do Ataliba, eu coloquei isso, porque eu fiz um questionamento se nós vamos ter que, indeterminadamente, termos apenas essa participação de riqueza na riqueza nacional. E isso é fruto de muitas políticas públicas, sobretudo a de investimentos, que foram concentrados durante muitos anos nas regiões Sul e Sudeste, né? Basta olhar que, desde 1960, que a participação dos recursos do BNDES na região Nordeste permanecem o mesmo, desde a década de 60. Né? Então, como é que a gente quer alterar esse curso da história com o nível de investimento? Eu, particularmente, juntamente com o professor Marcos Holanda, bastante conhecido de todos aqui da Academia Cearense de Economia, né, nós fizemos um estudo de um prazo orçamentário, exatamente para direcionar para as regiões mais pobres, Nordeste e Norte, um prazo orçamentário. Agora, negociar isso dentro do Congresso Nacional, ainda mais nas condições de hoje, que nós estamos vivendo na política brasileira, é uma coisa impossível, né? Chegar para os representantes do Sul e do Sudeste e dizer que a nação vai ter que direcionar um volume de recursos dentro de uma cesta de indicadores a ser vencida, maior para essas regiões, né? Diagnósticos e planos, eu acho que nós temos bastante. Inclusive, está aí na prateleira o 2050, está aí o 2040, né? Bastante atuais, com toda certeza, mas passíveis de ajuste para as realidades que mudam pela dinâmica que tem, sobretudo, a atividade econômica, né? O Ceará tem uma limitação enorme, né? Insumos. Nós não somos produtores de insumos, né? O Ceará, apesar de a gente dizer que temos um recurso humano diferenciado, mas nós não temos recursos naturais diferenciados. Pelo contrário, lutamos sempre arduamente, né, para colocar uma economia latente no estado do Ceará. E a maneira que eu, particularmente, encontrei, né, foi alterar esse curso com a logística. Né? Eu aprendi muito na construção da siderúrgica e na atração da siderúrgica que está aí construída, a CSP, né, que o BNDES questionava essa ousadia. Se vocês não produzem insumos, como é que você quer montar uma siderúrgica no Ceará? Né? E eu questionava que a gente tinha montado uma logística diferente e que precisava ser olhado porque isso iria compensar exatamente essa importação de insumos. Mas a gente importa praticamente tudo. Né? Aqui o setor calçadista, que foi muito evidenciado, é o setor mais líquido do Ceará hoje. Né? Somos o segundo do Brasil, mas nós dependemos substancialmente da importação de couros. Nós não temos grandes costumes no Ceará para abastecer essa indústria aqui no Ceará. Então, esse é um outro ponto. Né? Foi falado aqui pelo Carlos Prado, eu até comentei com uma pessoa que estava vizinha minha, que, de alguma forma, a palestra do vice-presidente da FIEC, representando o presidente, tinha muito a ver com a palestra que eu iria aqui colocar nesses 20 minutos. Né? A produtividade é uma questão sine qua non. O Carlos Prado mostrou aí nossos números em relação ao Brasil, mas quando a gente compara o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, nossa produtividade é 10% da americana apenas. Então, como é que a gente quer ser competitivo, né, com uma produtividade tão baixa? Outro ponto importante, né, é o ambiente de negócio. Né? Isso foi citado aqui já por quem me precedeu. Né?
Essa é uma preocupação que tinha muito grande na área de desenvolvimento econômico e também na época que fui secretário de infraestrutura do Ceará, para atrair investimentos privados para a infraestrutura do Ceará. Né? E outra coisa é que desenvolvimento é a visão de longo prazo. Né? Quando o Ceará saiu da sua atividade totalmente primária, né, através de Virgílio Távora, que foi um grande governador e um visionário do Ceará, e que deu os primeiros passos da industrialização do Ceará, e como disse aqui o Amilcar, né, fomos produtores de 70% do algodão, um insumo que fez com que o Ceará pudesse iniciar um processo de industrialização pela indústria têxtil e de confecções. Já tivemos grandes fábricas de confecções no Nordeste. Recentemente tive o prazer de encontrar e trabalhar alguns assuntos com ele, né? Um filho do Giovanni Gomes, que foi dono da Saronord, a maior fábrica de confecções do Ceará, que foi presidida pelo nosso querido e dileto ex-governador do Ceará, ex-ministro de Planejamento, Beni Veras, né? Pessoa que eu tenho uma gratidão e um respeito enorme pelo seu trabalho aqui no Ceará. O outro ponto, outro pilar fundamental, né? Foi citado aqui por alguns também, a questão fiscal. O predicado e o protagonismo que o Ceará conseguiu no país e que vem perdendo esse protagonismo, né? Ontem, o governo do Estado do Ceará encaminhou para a Assembleia Legislativa a LOA, a LDO de 2026, mas para o ano de 2027. Eu fiz uma continha rápida. Qual era o percentual em cima da receita do orçamento que o Ceará tinha disponível para investimento? Está na ordem de 7,35%. O governo mais recente que eu participei, que foi o governo do Camilo, fizemos uma reforma fiscal, conseguimos chegar a quase 12% da receita corrente líquida. Né? O maior investimento proporcional à receita corrente líquida é do CID no ano de 2008, foi um boom espetacular que houve no mundo. O Ceará chegou a 22. Os governos Tasso, do qual eu participei intensamente, oscilava em um mínimo, em determinados momentos, de 16%, um máximo de 18% da receita corrente líquida. Eu sei que tem um candidato que diz que o Ceará chegou no seu governo a 40% da receita corrente líquida. Eu não conheço esse número. Tá certo? Eu nunca vi esse número no Ceará. Mas me deixou bastante triste, nesse debate que participei com a Taliba, o secretário de Planejamento do Piauí dizer que o Piauí hoje tem 19% de margem para investimento da receita corrente líquida. Se é isso, um dever que nós precisamos aí deixar claro aqui para a academia nessas propostas é fortalecer novamente um melhor resultado fiscal. Com 37 secretarias ou com 37 ministérios, é impossível se conseguir um número que possa aumentar a capacidade de investimento com receita própria do nosso Estado ou do Brasil futuramente. Então, o ajuste fiscal é outro ponto. Um outro ponto também foi falado aqui, apesar de eu encontrar grandes melhoras, né? O capital humano, o ensino básico do Ceará. Temos grandes avanços aí, sobretudo no ensino fundamental, o ensino médio ainda temos um dever de casa a ser cumprido, né? O ensino superior, também tivemos grandes avanços, sobretudo com a expansão. O Ceará hoje tem 9 universidades, né? Com a chegada recente do enquadramento da Universidade Cristo, nós hoje temos 9 universidades no estado do Ceará. Entre universidades públicas e privadas, temos 2 privadas nesse elenco. Tem muitas faculdades. Avançar no capital humano, através não só do ensino fundamental e básico, mas do ensino superior, né, da área de inovação, tecnologia e pesquisa, é fundamental para o futuro. Agora, a mensagem que eu deixo, né, está no jornal O Povo de ontem. Eu fiquei estarrecido se aquilo for verdade. Eu sabia que nos cursos de engenharia, porque sou membro da Academia Cearense de Engenharia, estamos debatendo essa questão na academia, que é a escassez de mão de obra na área de engenharia, o apagão da engenharia no Brasil. Mas 59%, né, dos cursos não concluírem, através dos seus alunos, né, a graduação, é muito preocupante. Né? Significa que a universidade está super ociosa em termos de infraestrutura para a quantidade de alunos que está chegando até o final.
houve uma mudança tremenda. A universidade não mudou tanto, né, no Brasil, né? Tem sinais aí, sobretudo nessa juventude, que o Tiago é membro, né, de apontamentos para uma necessidade de mudança imediata do ciclo pedagógico. Não está mais atraindo os alunos. A turma do meu filho de engenharia, tem um filho formado em engenharia como eu e administração, essa turma dele só ficaram até o final 30% da turma. Um curso de engenharia eu costumo dizer que é difícil, não quer dizer que o de economia não seja. Tá? Então, capital humano é fundamental para essa transformação futura. Melhorar o padrão, porque senão ninguém adianta tentar falar sobre produtividade. Produtividade passa, sobretudo, até porque não é produtividade, não se faz por decreto, pela qualificação do capital humano e de outras ferramentas que vai aumentar essa produtividade do capital humano. Infraestrutura é outro ponto. O Ceará precisa, né, a transparência que foi mostrada pelo Amilcar está mostrando. Em 2006, quando eu deixei o governo pela primeira vez, o Ceará tinha 17 bilhões de metros cúbicos acumulados. Hoje, mais ou menos 20 anos depois, tem 18 bilhões de metros cúbicos acumulados. Isso claramente significa que deixou de investir em água. E nós temos um potencial enorme na área do agronegócio, porque hoje, por incrível que pareça, não tem escala, né, mas tem valor agregado, como foi falado. Era o ponto que eu batia muito com a Amilcar. Nós temos que sair do milho e do feijão e temos que ir para uma fruticultura de alto valor agregado. Era o que eu questionava. Eu tive uma felicidade muito grande quando fui secretário, né? O Silvio, que foi citado aqui, estava até pouco tempo atrás, que foi o meu secretário do agronegócio, mas tem um trabalho importantíssimo que a gente recebeu de legado, que foi do Carlos Matos, que também estava aqui, que criou a Secretaria do Agronegócio do Ceará. E eu discutia muito com o Silvio para a gente preparar uma cesta. Eu mandei para todos os ex-governadores do Ceará uma cesta e escrevi o seguinte bilhete: senhor Ciro Gomes, senhor Tasso Gereissati, senhora Isolda Sela, senhor Camilo Aguiar, há 30 anos atrás, quando cheguei e dei meus primeiros passos na vida pública do Ceará, provavelmente, se quisesse enviar essa cesta, ela continha apenas milho e feijão verde. Estou lhe mandando aí uma amostra de 25 culturas diferentes de frutas que o Ceará já produz hoje, sem se falar no horte, né? Então, tem coisas maravilhosas nesses polos de desenvolvimento da Ibiapaba, do Apodi, Cariri também dá os primeiros passos, né? E temos, como foi mostrado numa tela aqui, né? E eu comentei com o Nelson, né? O Ceará precisa, no seu agronegócio, atuar mais fortemente na fronteira litorânea, né? Área de 1.600 milímetros de chuvas anuais, né? Bem diferente do cristalino lá no Tauá, que chove em torno de 400 em média, né? E o caminho da BR-116 da 222. São as áreas que realmente o Ceará tem bastante férteis, né? Para isso, precisa melhorar cada vez mais a sua infraestrutura, né? Tem, como disse um dos palestrantes, temos gargalos para vencer, né? O Ceará foi mostrado, né, tem uma diversificação industrial relativamente feliz, né? Têxtil, com muitas limitações, numa situação muito difícil de liquidez, calçados, alimentos e bebidas, trigo, né? Foi mostrado que nós somos o primeiro, e moagem de trigo somos o segundo. Massas e biscoito, café, não foi citado, lácteos, o Ceará tem 25% do market share, água mineral, que foi citada. Eu digo muito que o cafezinho do brasileiro passa pelo Ceará. As principais empresas que dominam esse mercado do cafezinho da manhã estão no Ceará, né? Eu acrescento a esses setores industriais a fruticultura, né? Com isso, no Ceará se faz um cafezinho muito bom, com toda certeza, né? Pela presença muito forte dos nossos empreendedores, né? Indústria cimenteira, metalurgia e siderúrgica, né? O Ceará tem 4 siderúrgicas, tem 2 paradas, por falta de política pública. Estamos deixando entrar aqui de roldão os produtos chineses,
que estão inibindo se produzir no Ceará através das duas siderúrgicas que hoje são da Gerdau, né? Tem a Cearense, que vai de vento em popa, e temos a CSP. Construção civil ainda muito forte, mas surgiu nos últimos 30 anos, sobretudo por conta da iniciativa das políticas de energias renováveis, né, uma indústria fortíssima e com a privatização da Coelce, que é a indústria de energia. O sindicato de energia hoje, da FIEC, muito provavelmente a FIEC procura administrar isso para não ter suscetibilidades, né, aqui internamente, mas é muito provável, é o maior sindicato da FIEC hoje, pelo menos visualmente na feira, primeira feira da indústria que foi feita agora há um mês atrás, mês de março, né, quase 2 meses já, a gente viu a forte pujança e presença do setor de energia do Ceará hoje, que, juntamente com o setor de telecomunicações, com os cabos, com as empresas que surgiram, fruto do cinturão digital, e que hoje lideram no Nordeste esse serviço de telecomunicações e dados, que são cearenses, né, a Lares, né, e a Brisanet, são pontos hoje da nossa economia realmente muito forte. E, para não deixar de prestigiar o meu amigo Alci e o meu amigo Cartacho, ele falou 97, na minha conta era 98, não faz muita diferença. Do número de empresas do Ceará são micro e pequenas empresas. E aí, para homenagear o Cartacho no Sebrae e a Silvana, com quem tive a felicidade de, ela como diretora da ADES, montarmos, juntamente com o Kennedy e o Rabelo, né, o primeiro programa de microcrédito do Ceará, com o Ceará Crédito, que acho que está de vento em popa aí, né, Silvana? Pelo menos eu acompanho sempre com o Vlad o desempenho desse projeto. Bem, as cadeias econômicas em desenvolvimento, eu acho que tem uma forte propensão para o futuro. Trabalharmos a cadeia de saúde, pela rede de saúde que foi montada no Ceará. A de transição energética, hidrogênio, né, o e-metanol, né, que já era para a gente estar produzindo, porque o Brasil importa 100% do e-metanol, como importa, falaram 75%, a minha conta era 85% dos fertilizantes nacionais. Amônia, energia eólica, a energia offshore, que foi mostrada aqui, de 104 megawatts, né, 10 Itaipus aproximadamente, e o Ceará tem 63% dessa quantidade de projeto para ser implantado. Agora, precisa se regulamentar, precisa de governança. O que falta ao hidrogênio verde, para mim, é governança. Vou dar um detalhe, está até num livro que a FIEC pediu para mim fazer recentemente. As energias eólica e solar do Ceará só foram para frente quando, como presidente do Conselho de Administração da Coelce, que na época importava 100% da energia consumida no Ceará, nós obrigamos a Coelce a comprar 2% de energias renováveis. Nós temos 5 cimenteiras, 4 siderúrgicas. Tem todo um sistema de transporte coletivo na cidade de Fortaleza. Por que a gente não tem a coragem de ousar e romper com o ciclo dominante e obriga, né, a que esses sistemas de transportes, obriga a essas siderúrgicas, obriga a essas cimenteiras a permutar o combustível sujo que utilizam pelo um combustível limpo, que é o hidrogênio. Isso chama-se governança. Depende apenas de uma leizinha que o governador do Ceará pode rapidamente, se não se submeter à pressão dos interesses, né? Porque se chegar e perguntar aqui à Federação das Indústrias se esses 2 setores econômicos querem fazer essa transformação, eles vão dizer, no ano 3000 pode ser que a gente vá querer, né? Por enquanto não, né? Então, precisa quebrar essas resistências. Governar, em determinado momento, exige esse pulso forte. Precisa desse nível de intervenção, criar o mercado para uma cadeia econômica fantástica, que vai mudar completamente essa história que a gente vê aí, né, de uma economia de baixíssimo valor agregado, de baixíssima produtividade e que não enriquece o Estado, porque ninguém sai do canto. A gente quer continuar com 2% da participação do PIB nacional,
continue fazendo a mesma coisa, como eu disse no início das minhas palavras aqui. Outro ponto de futuro enorme, foi muito mostrado aqui, eu estou passando um pouco mais rápido, porque o Carlos Prado falou bastante, o secretário falou também, é a questão da transformação digital. Outro ponto que eu não abriria mão no Ceará são os projetos estruturantes. A siderúrgica do Ceará está implantada. Mas nós temos aí a refinaria, uma refinaria para bunker de navio. Os navios que passam do Atlântico, passam aqui na margem, vão parar para abastecer em Santos. E é metanol. Tem uma refinaria, investimento atraído no governo do Camilo, que tem tudo, se ajustar a pequenos detalhes. O único detalhe que eu estou sabendo, isso até é uma história que talvez o governo não goste, está pegando, por conta daquela foto, daquela distribuidora, que também foi atraída no governo Camilo de combustível, para poder remanejar o parque de tancagem de Fortaleza para Pecém, né? Porque não aparecem esses documentos, mas dizem que deram exclusividade de distribuição de combustível a essa distribuidora que está se instalando em Pecém. Se o Ceará fez isso, né, não fez por lei, então não vale, e o Ceará não pode nunca deixar de incentivar a competitividade. Ter aqui uma refinaria que queira distribuir combustíveis, né, sobretudo metanol, que o Brasil não tem e a gente precisa, né, é uma obrigação e um dever do Ceará, porque é um investimento de 4 bilhões contra um de 1 bilhão, que é uma distribuidora de petróleo já refinado, né? Então, é preciso que se veja isso para tirar esse óbice. O que eu estou sabendo é que o único óbice para iniciar essa refinaria é esse, é investimento privado de judeus que vieram investir aqui no Ceará. Outro projeto importantíssimo, que eu sei que, né, os interesses, aí, como diz o Amilcar, ideológicos, né, ficam dando cabeçada dentro do governo. Agora inventaram que é índio que tem lá em Itataia, né? Lá nem tem água, nem tem animal para caçarem. Onde é que tem índio no Brasil, onde não tem nem água e nem caça? Mas está lá parada a licença, porque os empreendedores precisam provar que lá nem tem índio, né? E a refinaria, a Itataia pode começar. Está, como disse aqui o Amilcar, bastante atualizado, né? É aquilo que o empresário diz, há 17 anos que ele tenta uma licença ambiental para produzir fosfato. Não precisa nem se preocuparem com urânio. O Brasil não beneficia urânio, apesar de precisar e estar comprando urânio para rodar as usinas de Angra. Me preocupa para... Sim, perdoe. Itataia, o Cartacho tocou num ponto aqui importantíssimo, né? Só que eu usei outra expressão, Cartacho, para homologar o que você disse, a questão do território. E eu acho que é uma área que precisa de escolha e prioridades. O Ceará precisa escolher uma rede de cidades onde as vocações naturais e os potenciais vão receber uma qualificação diferenciada. Se a gente ficar distribuindo esses 3,9 bilhões é a previsão de investimento para 2027 no Ceará. Faz nem cosca. Não faz nem cosca. Eu fui secretário de investimento, não faz nem cosca. Isso é o valor para se fazer um projeto eólico no Ceará, uma usina de, talvez, aí, que não chega a 50 megas. Então, é importante o Ceará começar a preparar uma rede de cidades competitivas. Tem um projeto aí que me assusta, né? Jericoacoara é mais ou menos estruturado, mas o PREA cresce de forma desestruturada por conta do grande desenvolvimento que está aquele polo, sobretudo depois do aeroporto, né? Mas não tem urbanização de coisa nenhuma no PREA, é só irem lá e ver que se arrumarem aquilo ali, com esses projetos que estão lá, tem hotel hoje no PREA que cobra R$10.000 por dia para você se hospedar. Isso é valor que está se criando, isso é emprego que está se gerando, de muito melhor valor do que o que a gente está acostumado a ver. Me preocupa a reforma tributária, bastante. Me preocupa o fim dos incentivos fiscais, bastante. Precisa ser muito discutido, sob pena de haver uma revoada, não só no Ceará, no Nordeste, pela falta do incentivo. Quando nós montamos o Ceará Veloz,
Nós fizemos uma proposta que muitos participaram desse trabalho em parceria, foi uma proposta do Estado com a Federação das Indústrias, como foi dito aqui. Naquela época eu disse, Ricardo, ao contrário do que disse uma pessoa aqui, Luiz Gastão, setor de serviço e comércio não tem incentivo. O Ceará dá 10 bilhões, 2,5 vezes o investimento previsto para o ano de 2027. 10 bilhões por ano em incentivos fiscais. A indústria fica com 3 bilhões desse pacote, o comércio com reduções tributárias, com 6 bilhões, e o patrimonial. Áreas, como foi dito aqui, nós estamos alugando as áreas do PECEM, elas pertencem à CIP, que tem 30% de Roterdã, mas o Ceará, hoje, cede essas áreas por 0,13% do valor do investimento das benfeitorias. É quase não pagar. Isso tem 1 bilhão de patrimônio do Estado servindo à indústria cearense em várias localidades do Estado. Então, eu propus a gente criar um fundo. O Nacional foi criado um fundo, só que a briga nacional será muito grande. Pegar, apropriar parte disso, o empresário tinha um argumento enorme ao governador. Governador, 10 bilhões, vamos fazer uma continha aqui de chegada, bote 5 bilhões no fundo e bote 5 bilhões no caixa do Estado, o senhor dobra o seu investimento e nós teremos 5 bilhões aqui para ajustar essa transição que precisa ser feita. Né? Então, essa reforma tributária me preocupa, a questão ambiental me preocupa e tem uma oportunidade enorme. Inclusive, eu já falei com o Ricardo sobre isso, para trazer uma pessoa que foi secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, que se envolveu muito com esse acordo União Europeia-Mercosul. Nós precisamos sentar e ver que dever de casa a gente precisa fazer para o nosso setor de agronegócio, para a nossa indústria, ver que tipo de dever de casa a gente vai fazer para a gente poder aumentar o nível das nossas exportações, sobretudo do agronegócio, que é ínfima. Então, eram essas as minhas colocações, exigem disrupção em relação ao que está aí, exigem ruptura em relação ao que está aí, mas não se governa sem fazer escolha, sem fazer prioridades e sem ter coragem. Eram essas minhas palavras. Bom, boa tarde a todos e a todas. Satisfação muito grande em participar desse evento. Agradecer, Sérgio, o convite da Academia Cearense de Economia. É uma honra estar na discussão. Saudar aqui a mesa, o professor Jair Amaral, colega nosso da universidade, Tiago, um jovem e entusiasta pelo Ceará, e o secretário Maia Júnior, como sempre eu digo, secretário, uma pessoa que tem, aí foi dita hoje pela manhã, a grande contribuição que o Maia tem para o Estado de Ceará, e, sem dúvida, eu trabalhei com o Maia quando eu estava no IPES, e, além da sua capacidade técnica, né, o que me chamou muita atenção pelo perfil dele é esse amor de querer fazer a coisa certa. Né? E isso é muito importante no setor público, você ter o espírito desprendido em olhar o bem comum. Isso é raro hoje no setor público, inclusive brasileiro. E, ao saudar que todas aqui no nosso auditório, eu queria fazer referência a 2 ex-professores meus, o professor Pedro Jorge, o professor Raimundo Padilha, que realmente tiveram grande contribuição na minha trajetória acadêmica. Bom, dado o adiantado da hora e dado de tudo que já se falou até amanhã, eu vou evitar ser repetitivo, especialmente falar depois do Maia é difícil, porque ele já cobre os principais aspectos, né, do que é importante se dizer. De alguma forma, eu vou tentar aqui ainda ter alguns espaços de reflexão, que ainda não foram, talvez, bem desenvolvidos, e colocar exatamente isso para a gente pensar, a gente refletir o que é que a gente pode fazer ainda para a melhoria de vida do povo cearense. O Jair sempre provoca com o termo armadilha do 2%. Né? A gente traz sempre essa discussão, e realmente, eu acho que, desse ponto de partida, inclusive, já foi colocado aqui algumas evidências, mas eu trago de novo essa evidência, e aí a gente percebe
que praticamente de 1939 a 2023 a gente está ali 2%, um pouquinho a mais. Faço referência a alguns pontos, ali a seca de 58, o lançamento do Planmeg 1, Vigílio Távora, e ali já no início da década, da segunda metade da década de 1980, ali o início do governo das mudanças, que parece, olhando do ponto de vista histórico, ali inicia-se uma nova tendência, uma nova trajetória da economia cearense. Muito bem. Isso, é claro que esse quadro ele tem que se olhar com cuidado, porque a gente está falando de participação de PIB, e PIB é preço vezes quantidade. Então, a gente tem preços em cima e preços embaixo no denominador. Ou seja, se o preço do Ceará, o deflator implícito do PIB do Ceará crescer mais que o Brasil, a participação cresce, mas não cresce pela quantidade, cresce pelo preço. Mas, ponderando por essas questões, a gente vai para um outro elemento, que é o valor adicionado, que realmente é o quanto, é a quantidade produzida, e aqui a gente faz um recorte mais recente, e, evidentemente, que o Ceará, no acumulado, cresce acima do Brasil, ali 61, enquanto o Brasil é 53, mas o que chama a atenção, Jair, aí, é a velocidade do nosso crescimento. Essa é a questão. Você crescer acima do Brasil, tudo bem, mas com que velocidade? Aí eu fiz uns cálculos, mas você pode até ler para mim aí, que eu estou... quanto tempo nós levaríamos, por exemplo, se mantivéssemos a mesma taxa, levaríamos 136 anos para chegar a quanto? A 3%. Então, se seguirmos nessa mesma taxa, vamos levar a 136. Agora, vamos ser mais audaciosos. Qual é a outra informação embaixo? Se a gente fosse chegar a 4% do PIB, que é a proporção da população, levaríamos quanto tempo? 200 e tanto. Então, isso mostra, de alguma forma, uma caricatura do que... Como é, Maia? Para chegar ao grande objetivo, 1,3 do 2050. 2050 é 1,3, a mais do que o Brasil, que não é pouca coisa. Tá? Então, se nós continuarmos como estamos fazendo, o Maia muito bem falou, se fazermos a mesma coisa, vamos chegar no mesmo canto, ou seja, vamos continuarmos presos no termo aí, que o Jair muito bem sempre coloca, da armadilha dos 2%. Muito bem. Aqui a composição do nosso crescimento nos últimos, de 2011 a 2021, dados emprestados aqui do IPES, e a gente vê... esse do lado esquerdo são setores de azul, são setores que nós tivemos crescimento positivo, e lá do lado de lá, que é a construção, comércio, indústria, transformação e demais outros setores com redução no crescimento nesse período, em termos de participação. Só que esses setores representam junto, lá do lado direito, 75%, não é isso? Ou seja, onde nós estamos perdendo participação são setores com maior intensidade em termos de contribuição para o PIB. Então, alguma coisa está errada, está disfunção na economia cearense. Se a gente olha para o lado de cá, construção, comércio e transformação, crescimento real acumulado negativo. Então, isso chama a atenção realmente que talvez a estratégia que nós estamos usando até agora não seja a estratégia adequada. Vai muito ao encontro que o próprio Maia já colocou aqui. Mas uma questão que coloca nessa discussão é que, nesse contexto, se nós olharmos a nossa pauta de exportação e a nossa participação do comércio exterior cearense, no comércio exterior brasileiro, ainda é mais irrisória, ou seja, nós estamos aí por volta de 0,7%, o nosso PIB é 2% e o comércio é 0,7%, ou seja, a nossa capacidade de competir internacionalmente ainda é mais restrita ainda. E está limitada ali, se você tirar os produtos semi-acabados, ferro e aço, que representa grande parte, o resto é resíduo. Então, nós temos um outro grande problema a ser resolvido, que é o comércio exterior cearense. E se nós não tivermos participação maior ou mais ativa no comércio exterior, nós não teremos ganho de produtividade. Se falou a manhã toda aqui que produtividade, Maia, né, é o elemento que dá a dinâmica das economias no longo prazo. A gente sabe disso. Né? Desde
invenção da roda, do fogo, a Revolução Industrial, a gente sabe que o que dá velocidade ao crescimento da economia, ao aumento da renda, é produtividade. E, se não olhar para esse componente, a gente vai ficar para trás cada vez mais. Vamos bem. E aí, nesse exercício de produtividade, muito bem. Então, quer dizer que a produtividade do Ceará, ela cresce, mas cresce ali muito pouco em relação ao Brasil, de modo que a nossa velocidade de crescimento é muito baixa, muito distante do que realmente nós precisamos. E aí, Maia, a gente fez um exercício de decompor a produtividade, ou seja, quem explica a produtividade? Existem vários métodos, nós utilizamos eles. A produtividade total, ela pode ser decomposta em 3 grandes partes. A primeira é o efeito puro. O que é o efeito puro? Reflete o próprio aprendizado tecnológico dentro daquele setor. Então, a indústria, por exemplo, como é que ela pode ganhar produtividade? Ela própria tem novas máquinas, equipamentos, que faz com que a indústria ganhe produtividade. O segundo efeito é o efeito estático, ou muitas vezes é chamado de efeito composição, ou seja, você tira a mão de obra, por exemplo, de um segmento de baixa produtividade e coloca essa mão de obra no setor de mais alta produtividade. Então, você ganhou produtividade porque você acrescentou naquele setor mais mão de obra, que aí faz com que a produtividade cresça. E, por último, o próprio efeito dinâmico, é você ganhar mão de obra naquele setor que já está ganhando produtividade. Por exemplo, a expansão de serviços digitais, que é um setor que tem ganhos de produtividade elevado. Na medida que você aumenta a participação, você vai aumentar a produtividade total da economia. Bom, fizemos esse cálculo, e o que chama atenção, e aí medindo produtividade tanto por pessoal ocupado como horas de trabalho, mas o que chama atenção é o seguinte, o efeito puro, vamos fixar em ocupações, é 0,6, o efeito estático é 0,9 e o efeito dinâmico é menos 0,9. Então, o que chama atenção é que nós estamos ganhando produtividade, ou seja, essa produtividade que nós estamos ganhando do Ceará, pouquinho em relação ao Brasil, praticamente ela é decorrente pela a migração da mão de obra em setores com baixa produtividade para setores de mais alta produtividade. E aí a gente avança, e que setores são esses? Aí, quando a gente examina os setores praticamente que estão tendo esse efeito positivo, na agropecuária, que tem um efeito puro significativo, também, e quando a gente olha no setor de serviços, esse efeito puro é negativo, e o efeito estático, que é a produtividade de composição, ele é muito alto, ou seja, grande parte da nossa mão de obra está se deslocando para o setor de serviços, e o setor de serviços é o que está explicando esse ganho de produtividade na composição. E o que é que isso tem a ver com a nossa economia? Isso tem a ver porque você não está tendo a velocidade de crescimento da produtividade pelos setores que realmente poderiam dar esse ganho maior. E isso limita o nosso crescimento em relação ao Brasil. E a gente foi investigar também quais os setores que estão acima da média: agropecuária, indústria, eletricidade e construção estão acima da média, e acima da média também no setor de serviços, aqui atividade imobiliária e administração pública. Muito bem. Então, isso nos dá uma pista do que é que está acontecendo com a produtividade da economia cearense e por que é que nós não conseguimos ganhar mais produtividade de uma forma mais acelerada que o Brasil. Um outro olhar, depois eu vou juntar todas essas informações, é que a gente está, quando a gente olha a questão da desigualdade de renda, e aí muito se fala aqui, se falou amanhã todo sobre PIB, mas, como dizia Maria da Conceição Tavares, né, Jair, ninguém come PIB, você come renda. Então, como você come renda, eu tenho que olhar, o PIB é um indicador, sim,
Mas o PIB não reflete o bem-estar da sociedade. Maia, quem reflete é a renda. Você tem que olhar para a renda, o que é que está acontecendo na renda. Porque, por exemplo, se eu aumentar os impostos amanhã do Estado de Ceará, no próximo período, quando for calcular o PIB do Ceará, o PIB está maior. Está maior porque o PIB compõe... Os preços aumentaram, o PIB compõe o consumo das famílias, investimento, a participação do governo e o comércio exterior. Se eu aumento a participação do governo na economia, eu aumento o PIB. Então, eu tenho que olhar para a renda domiciliar per capita. E, infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos uma redução drástica na dinâmica da nossa renda domiciliar. Passamos a ser o segundo estado com pior renda domiciliar do Brasil. Essas são informações da PNAD, são evidências. Então, isso deixa a gente com alerta, porque a sensação é que nós estamos regredindo, de alguma forma, quando se olha para a renda. Quando nós calculamos a dinâmica de cada estado, aqui é o exemplo deles. Então, esse númerozinho, por exemplo, o Ceará é o amarelo. O Ceará ele estava em 2000, me ajude aí, em 2022, ele era o 16º em renda, não é isso? 16ª posição em renda em 2020. E agora nós estamos no 26º, ou seja, nós perdemos posição relativa em termos de renda domiciliar per capita. Um outro aspecto, aí que é também uma condição que nos deixa bastante preocupados, quando você olha o indicador de pobreza, agora nós estamos no 3º pior, e quando a extrema pobreza é o 2º pior do Brasil. Então, os indicadores, mesmo com um crescimento tímido na produtividade, mas quando você olha o rebatimento disso para as famílias, especialmente as famílias mais pobres, parece que, do ponto de vista relativo, nós estamos piorando. Então, isso chama atenção para o movimento que está acontecendo atualmente na economia cearense. Muito bem. E esse rebatimento em renda se rebate também, o espelho disso é quando você olha o endividamento das famílias no Ceará, ou a inadimplência, nós estamos na 4ª pior posição. Isso, em grande parte, porque quanto maior a informalidade também, mais o rebatimento na renda das famílias, mais na inadimplência, porque a informalidade é elevada, as pessoas não têm um fluxo de renda futuro que possa prever os seus gastos. Muito bem. E aí, olhando agora o rendimento do trabalho, nós estamos abaixo da média nordestina. Então, aquele ganho de PIB, ou pouco ganho de PIB na produtividade, não está se refletindo em termos da renda do trabalho. Por fim, isso chama atenção, e que a gente tem que estar olhando, quando a gente olha a participação dos programas sociais na renda das famílias, incrivelmente está aumentando, e deveria estar diminuindo, porque, se eu estou valorizando o trabalho, a renda do trabalho tem que compor a maior parte da renda das famílias, e não os programas sociais. Ninguém aqui é contra programas sociais, mas a gente quer que a renda do trabalho venha em primeiro lugar, não é isso, Jair? Você me ensinou lá nos cursos de desenvolvimento econômico, então estou seguindo o que você me ensinou. Então, olhando nessa ótica, há um problema no estado de Ceará que precisa ser pensado, precisa ser enfrentado. Agendas e propostas aqui, rapidamente, faltam 3 minutos, estou correndo para poder atender o prazo. Mas existe, de certa forma, um paradoxo na economia cearense em 3 dimensões. Ele cresce mais que o Brasil, e isso aqui foi alardeado por todos, todo mundo está feliz porque ele cresce mais que o Brasil, mas esse crescimento ele acontece pela uma baixa produtividade em relação pelo Brasil e, digamos, pelo caminho errado. Não é? Eu tenho a perfeita convicção que nós estamos caminhando pelo lado errado do ganho de produtividade. Um outro aspecto é que as transferências vêm ganhando participação na renda das famílias. Isso é muito ruim, como a gente já comentou atualmente. Existem algumas evidências muito mais fortes agora, que, quando se aumentou o Bolsa Família, lá no período
da pandemia, ainda foi no período do Bolsonaro, e depois consolidado, saiu de 200 e pouco, foi para 600, e ainda tem mais alguns pontos. As evidências, eu não estou falando de achismo, existem estudos que mostram que, principalmente no Nordeste, se diminuiu a oferta de trabalho no mercado de trabalho, ou seja, as pessoas fazem uma outra opção devido àquele valor. Então, isso é mais intenso ainda no Nordeste e a gente precisa entender exatamente até que ponto isso vai prejudicar a nossa dinâmica. Por fim, eu tive aqui a audácia, viu, Jair, de pensar 5 estratégias, e a gente está falando de estratégias aqui, e muitas delas já foram comentadas, principalmente o Maia falou em todas elas, o Maia falando, eu vendo, está lá no gráfico. Mas, assim, quais são os caminhos, as pistas que todas essas evidências estão nos dando, que a gente possa pensar, refletir, e a Academia Cearense de Economia, com certeza, é um ambiente adequado para a gente pensar. Primeiro, a reforma tributária ela vai impactar diretamente toda a nossa estratégia de atração de investimento que se tinha no passado. E a reforma tributária é importante, porque ela resolve alguns problemas, principalmente de excesso de tributos, de compliance, uma série de coisas, mas ela tem efeitos adversos, principalmente para as regiões mais pobres como a gente. Então, tem que se pensar, além do fundo nacional, regional, que vai se pensar, tem que ter uma estratégia local de ter um fundo de aporte para garantir essa transição na sustentabilidade, na competitividade, porque, senão, você vai embora aí o pouco do que você já tem. Um outro aspecto é uma dinâmica já complexa, e, quando a gente pensa em produtividade e a gente pensa em tecnologia, quando a gente olha isso para os países desenvolvidos, não tem problema, porque não tem problema de emprego. Mas a gente tem, sim, um problema de curto prazo a resolver, que é um baixíssimo nível de emprego e de mão de obra qualificada. Então, apostar em setores dinâmicos é fundamental, mas seus efeitos são de longo prazo. A gente sabe que a repercussão disso é mais na frente. Evidentemente que a gente tem que perseguir isso. Mas, se você persegue isso sem uma política de geração de emprego e renda em paralelo para aliviar as tensões de curto prazo, você vai ter problema na economia. Muitas vezes, os políticos olham só os benefícios de curto prazo e esquecem que o longo prazo é formado pelos curtos prazos, vamos dizer assim. Então, você precisa ter os elementos de curto prazo que vão dar produtividade no longo prazo. Existe um outro problema, inclusive, quando a gente estava na secretaria, com o secretário Maia, sempre chamou essa atenção, existe um problema que tem que ser melhor entendido, é a conexão da melhoria da nossa educação, Maia, com a produtividade. A gente vem mostrando no Ceará que tem exemplos de bons resultados na educação, especialmente no ensino médio, ou no ensino fundamental. Mas existe um problema de transição do fundamental para o médio e do médio para o superior. E essa vazão que é observada. Então, a melhoria do ensino no fundamental ela não está se traduzindo, e a gente fala, que é economista, todo diz que a educação é um motor importante, um drive importante para o desenvolvimento econômico. É verdade. Mas a educação que nós temos tido, apesar da melhora, isso não está se traduzindo. Explicações, talvez, o tipo de educação também a gente não está conseguindo conectar com as necessidades. Meu tempo está esgotado, eu vou terminar. Por último, já falei, aliás, o Maia citou muito bem, um ambiente de negócio fundamental, porque se você tem investimento, se você tem facilidade de realizar negócios, e passa diretamente, hoje, pela segurança pública no Estado, e passa também pela melhoria rápida da infraestrutura, porque você não tem ganho de produtividade. Então, diversas ações precisam ser encaminhadas nessa direção. Por último, eu acho que o investimento, seja público e privado, ele é fundamental à dinâmica econômica de uma determinada sociedade. E o investimento público, muitas vezes, atrai o investimento privado. Ele traz para dentro do processo o investimento privado. Então, se nós não tivermos, no Estado de Ceará, capacidade de investimento, nós não conseguiremos sair dessa armadilha dos 2%. Aí eu acho que teria, Jair Buttal, você deveria
era colocar uma placa aí com o seu nome dessa armadilha do 2%, desse tema que você que... Pois é, esse é o problema. Né? Mas se a gente não tiver uma reforma, como foi feito lá em meados da década de 1980, em aumentar a capacidade do poder público em investir, a gente não consegue romper esse processo. Bom, já tenho um tempo esgotado, muito obrigado, eu tentei ser o mais objetivo possível. Só para fazer um comentário, Mônica, assim, é interessante que, tanto na fala do Maia Júnior como do Flávio, tem um ponto implícito, né? Na fala do Flávio ficou mais explícito no final, que é a fragilidade do estoque de capital físico. Né? Que é interessante que nosso estudo, no Ceará 2050, que a gente desenvolveu com o Cristiano, né? A gente verificou que no período 1987 e 2015, né, são 10 anos de espaço, a produtividade do trabalho foi bem, né, a produtividade total dos fatores não foi tão bem, mas apresentou um sinal positivo, mas o comportamento do estoque de capital físico para explicar o crescimento é que deixou a desejar, ou seja, o desempenho do capital físico nesse período, no crescimento do Ceará nesse período, né, anulou os efeitos da produtividade total dos fatores e do capital humano. Né? Então, assim, acho que essa questão é uma questão central. Investimento público e privado. Né? E, assim, fazendo uma ligação com a fala do Maia, que eu pensei aqui, isso passa por essa preocupação em relação ao impacto da reforma fiscal sobre os estados do Nordeste, em particular do Ceará, porque, perdendo o incentivo fiscal, perde-se uma ferramenta importante para atrair investimento privado. Né? Jogando no Fundo Nacional, você tem não é, as forças dos estados mais fortes que acabam, não é, aí cai naquela tese do imperialismo interno, não é, porque é o que funciona dentro lá da correlação de forças em nível nacional. Né? Então, assim, esse fundo dificilmente vai atingir as regiões mais pobres, assim, ao contrário do que fez a Europa com o Fundo de Equalização Estrutural, que até funcionou relativamente bem. Não é? Exatamente. Então, e aí, então, acaba caindo não é, nesse choque em relação a... Não é? Então, como sair dessa armadilha? Né? Bom, muito bem. Parabéns aos painelistas. Eu não sei como é que anda o nosso tempo para perguntas. Né? Em nome, devido ao avançar da hora, nós temos que continuar com a nossa programação. Em nome do presidente da mesa, Tiago Guimarães, agradecemos aos participantes do primeiro painel. Solicitamos que retornem aos seus assentos no auditório. Obrigado. Com prazer.